E se tudo o que você aprendeu sobre a origem da civilização humana estiver completamente errado? Inscreva-se no Maktub History. Nas colinas isoladas da Turquia, uma descoberta arqueológica abalou as estruturas da ciência moderna de forma definitiva. Monólitos gigantescos de pedra, pesando dezenas de toneladas, dispostos em círculos perfeitos e misteriosos. O nome deste lugar enigmático é Göbekli Tepe, o templo mais antigo já descoberto na Terra. Sua construção data de impressionantes 12.000 anos atrás, desafiando a cronologia oficial da humanidade. Isso significa que ele foi erguido 7.000 anos antes das pirâmides do Egito e de Stonehenge. Uma época em que os humanos teóricos eram apenas caçadores-coletores nômades vagando pelo mundo. Como homens que supostamente usavam apenas ferramentas de osso e madeira conseguiram tal feito de engenharia? A ciência tradicional sempre afirmou que o homem primeiro aprendeu a cultivar a terra antes de construir templos. Mas os enigmáticos pilares de Göbekli Tepe provam exatamente o oposto e invertem a lógica histórica. A religião e o sagrado vieram antes da agricultura, forçando os nômades a se assentarem em definitivo. Cada pilar em formato de T possui entalhes complexos de animais selvagens, predadores e símbolos indecifráveis. Escorpiões, raposas, leões e abutres parecem guardar os segredos dessa civilização esquecida pelas eras. Mas o maior mistério não está no que foi esculpido, e sim na forma como o complexo desapareceu. Göbekli Tepe não foi destruída por guerras, desastres naturais ou pelo desgaste natural do. Por volta de 8.000 anos antes de Cristo, os seus próprios construtores decidiram enterrar o templo vivo. Eles cobriram deliberadamente centenas de pilares com milhares de toneladas de terra e cascalho. O local foi transformado em uma gigantesca colina artificial, perfeitamente preservada por milênios. Por que alguém gastaria um esforço monumental para esconder sua obra mais sagrada e importante? Alguns teóricos sugerem que eles tentavam proteger o conhecimento contido ali de um cataclismo global. Outros acreditam que o local havia perdido sua função mística, tornando-se perigoso demais para permanecer aberto. Até o momento, menos de 10% de todo o complexo arqueológico foi escavado pelos cientistas. Imagens de radar mostram que ainda existem mais de 20 círculos de pedra enterrados profundamente sob o solo. Quem eram esses arquitetos do passado que possuíam conhecimentos tão avançados de geometria astronômica? Os pilares estão alinhados de forma precisa com constelações específicas, como a constelação de Órion. Isso demonstra um profundo entendimento dos ciclos celestes muito antes do desenvolvimento da escrita oficial. Não há vestígios de habitações próximas, o que reforça a ideia de que o local era um santuário isolado. Pessoas viajavam centenas de quilômetros cruzando a Mesopotâmia para realizar rituais misteriosos neste solo. Alguns entalhes mostram figuras humanas sem rosto, sugerindo a representação de deuses antigos e esquecidos. Estariam essas esculturas contando a história de uma civilização perdida antediluviana que desapareceu para sempre? O mistério de Göbekli Tepe abre as portas para uma revisão completa de toda a pré-história humana. Se o homem da Idade da Pedra era capaz de criar arte abstrata e engenharia pesada, o que mais ele escondeu? A organização social necessária para mover essas pedras exigiria milhares de trabalhadores coordenados. Mas como alimentar e liderar uma multidão sem uma estrutura de cidades ou agricultura estabelecida? Esta contradição arqueológica continua tirando o sono dos pesquisadores mais renomados do mundo inteiro. Cada resposta obtida nas escavações traz consigo 10 novas perguntas ainda mais complexas e profundas. Os símbolos esculpidos nos blocos parecem ser uma forma primitiva de escrita simbólica ou proto-escrita. Se isso for confirmado, a invenção da escrita terá que ser recuada. Em milhares de anos no passado. A cada centímetro que os arqueólogos cavam na Turquia, o que sabíamos sobre nós mesmos desmorona. Existiu de fato um ápice de desenvolvimento humano anterior à última grande era do gelo? Uma civilização esquecida que dominava a cantaria, a astronomia e a organização de grandes massas. E que, por algum motivo desconhecido, decidiu apagar seus próprios vestígios da face do planeta, deixando apenas uma colina artificial repleta de segredos debaixo da terra árida e silenciosa. Göbekli Tepe continua sendo o quebra-cabeça definitivo da arqueologia moderna e do nosso passado distante.
Um portal de pedra que nos conecta diretamente com as mentes dos nossos ancestrais mais misteriosos. Eles nos deixaram uma mensagem codificada nas rochas, esperando o momento exato para ser decifrada. Os segredos enterrados na Turquia ainda estão longe de serem totalmente revelados ao mundo moderno. Mas uma coisa é absolutamente certa: a nossa verdadeira história é muito mais antiga e fascinante. Permaneceremos buscando a verdade oculta por trás das névoas densas do esquecimento do. Inscreva-se no Maktub History e descubra os segredos que o escondeu. Até o próximo enigma.